Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que rezam conosco pelas redes sociais do Santuário, queridas crianças, as bem-aventuranças são modelos de vida que Jesus descreve e cada um de nós deve procurar viver bem essas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, são aqueles que estão desapegados dos bens materiais, aqueles que colocam em suas vidas, em primeiro lugar, o amor de Deus. Bem-aventurados os aflitos, são aqueles que passam dificuldades no mundo, mas mantêm sua esperança no Senhor, esperam no Senhor, porque sabe que o Senhor traz alegria, o Senhor acaba com a tristeza e transforma o dia de hoje em uma manhã brilhante de vitórias e alegrias. Bem-aventurados os mansos, tranquilos, pacíficos, serenos, porque possuirão a terra. São pessoas que se guiam pela sabedoria de Deus. Não precisa de ter força. Deus onipotente não usa a força, Ele usa a sabedoria e o amor. E quem aprende com Deus também vai vencer pela sabedoria e vencer pelo amor. Esses são os mansos, guiados pela sabedoria de Deus. Bem-aventurados os sedentos e famintos de justiça, são os cumpridores da lei de Deus. Serão saciados pelo próprio Deus, que vê o esforço dessas pessoas em fazerem justiça na terra. Bem-aventurados os misericordiosos, compreensivos, que muitas vezes relevam as faltas do semelhante, alcançarão misericórdia. O próprio Jesus já ensinara: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração, inocentes, veem a pureza em tudo. Jesus já ensinara: a boca fala do que está cheio o coração. E São Paulo também dissera: para os puros de coração, todas as coisas são puras. Esses verão a Deus. Bem-aventurados os promotores da paz, são aqueles que levam a paz de Deus aonde vão, onde estão. Estão sempre vivendo em paz e mostrando a tranquilidade e alegria da paz de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, são aqueles que são perseguidos porque são justos diante de Deus e são justos dentre os homens. Esses serão recompensados por Deus. Bem-aventurados os incompreendidos e perseguidos por sua fidelidade ao amor de Deus. Serão recompensados porque Deus vê o seu esforço, Deus vê a sua fidelidade. As bem-aventuranças, então, são condutas de vida, modelos de vida que cada um de nós precisa aprender e viver. Sofonias, a primeira leitura de hoje. Sofonias destaca que os humildes da terra, quem são os humildes? Os humildes são aqueles que reconhecem a sua condição humana de criatura e a necessidade da graça do seu Criador. Esses são os humildes. Os humildes da terra recebem 4 conselhos de Sofonias. Sofonias diz a esses humildes: primeiro, buscai o Senhor. Deixe que o Senhor esteja no centro de suas vidas. Ame o Senhor mais que todas as coisas. Segundo conselho, praticai os seus preceitos, ou seja, vivam a lei de Deus. Respeitem, amem e vivem segundo a lei de Deus. Terceiro conselho, praticai a justiça. O trono de Deus se assenta sobre o direito e a justiça, então Ele espera que seu povo seja justo. E quarto conselho, procurai a humildade. 2 grandes exemplos, irmãos e irmãs, que temos de pessoas humildes, eram Maria e José. Porque Maria, quando recebeu a anunciação do anjo, ela respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. E José, quando recebeu a anunciação do anjo em sonho, acordou, levantou e fez como o anjo mandou. Nem José e nem Maria duvidaram e nem pediram provas a Deus do que eles estavam recebendo pelo anjo, mas confiaram e seguiram seu Criador, participando do projeto salvífico de Deus.
Então são humildes os dois que nos ensinam sempre confiar na sabedoria de Deus e fazermos a nossa parte de filhos e filhas fiéis. Então 4 conselhos Sofonias dá ao povo de Deus, humildes da terra: buscai o Senhor, vivei a sua lei, praticai a justiça e procurai a humildade. E Sofonias ainda destaca: aqueles que são fiéis a Deus não falam mentiras, não enganam os outros homens, são verdadeiros, honestos, justos, misericordiosos, pacíficos e sinceros. Esse Deus os conhece, conhece a sua fidelidade e os protege. Salmo 145. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como já explicamos, crianças pobres em espírito são aqueles que são desapegados dos bens materiais e amam a Deus sempre em primeiro lugar. O salmista diz que o Senhor é fiel à aliança que Ele fez com seu povo. Pela aliança, Deus é nosso único e verdadeiro Deus. Então devemos amá-lo de modo fiel e exclusivo, porque só Ele é Deus. E o salmista destaca 7 ações que Deus faz. O Senhor faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos, liberta os cativos, abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído, protege o estrangeiro e ampara a viúva e o órfão. O estrangeiro, irmãos e irmãs, é sempre bom nos lembrarmos que tem essa preocupação na Bíblia, porque os judeus foram estrangeiros no Egito, onde sofreram muito. Por isso, Deus sempre lembra a importância de proteger o estrangeiro que sofre numa terra que não é sua. A viúva e o órfão, porque lá em Israel eram pessoas que não tinham participação na economia, no desenvolvimento econômico, e sofriam muito, eram excluídos. Por isso mostra também que Deus os protege, porque Deus é Pai de todos e ampara todos. E o salmista também ensina que Deus nos ensina a enxergar Jesus como seu Filho. É preciso que nós abramos os nossos olhos, os olhos da fé, para que enxergamos a Jesus como o único Salvador, o Filho de Deus que vem para nos salvar. E o salmista conclui: o Senhor ama aquele que é justo. O Senhor ama aquele que é justo. Primeira leitura de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura. São Paulo destaca que Deus escolhe o que o mundo considera estúpido, confundindo aqueles que se acham sábios. Deus escolhe aquilo que o mundo considera fraco, confundindo aqueles que pensam que são fortes. Deus escolhe aquilo que é desprezado pelo mundo, ensinando-nos realmente o que é importante para viver em comunhão com Ele. E nós podemos dizer, irmãos e irmãs, o exemplo do sacerdote Samuel, que quando saiu para ungir um rei, foi à casa de Jessé, e viu todos os filhos de Jessé, e quando ele viu um alto, forte, ele pensou: é esse. E Deus chamou-lhe a atenção: não é esse, eu não olho aparências. E depois que acabaram os filhos de Jessé, perguntaram: há mais alguém? Ainda um pastor de ovelhas que está no campo, chame-o. Chamaram e veio um pequenininho, franzinho, Davi, e Deus falou com Moisés: pode ungir, é esse. Deus não olha aparências, e aquilo que o mundo considera pequeno é aquele que Deus pega, capacita para mostrar a sua misericórdia. E Davi foi ungido, venceu Golias e tornou-se o rei de Israel. O povo de Deus, então, ensina São Paulo, não pode gloriar-se a si mesmo, mas deve glorificar a Deus através de suas atitudes, atitudes de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, de paz e de verdade. São Paulo ensina: Deus Pai enviou Jesus para nos salvar, enviou o Espírito Santo para nos santificar. É por isso que, graças a Deus Pai, ensina São Paulo, Jesus é para nós sabedoria, justiça, santificação e libertação. Jesus é para nós sabedoria, justiça,
santificação e libertação. O povo de Deus, então, deve glorificar a Deus na terra e glorifica o nome de Deus na terra através de atitudes coerentes com o Evangelho. Queridas crianças, agora vamos contar a parábola. Vamos lembrar, crianças, que parábola é uma história que tem um ensinamento no final. Então, crianças, vamos prestar atenção no início, no meio e no final, para que possamos compreender bem a parábola. Existia, queridas crianças, irmãos e irmãs aqui presentes e também que realizam pelas redes sociais do santuário, um homem que era considerado muito inteligente no mundo, mas aquele homem tinha um defeito grave. Ele achava que sabia mais que todo mundo, que era melhor que todo mundo e costumava humilhar as pessoas porque se achava superior. Um dia precisou de atravessar um rio caudaloso, profundo, com uma velocidade de correnteza muito grande e contratou um barqueiro para fazer a travessia. Fazer a travessia, crianças, é passar de uma margem à outra. E assim que na margem embarcou no barco, ele já começou a humilhar o barqueiro, que era aquele que conduzia o barco. Ele provocava o barqueiro assim: certamente você conhece as ciências. E o barqueiro dizia: não conheço, não pude estudar, precisei de trabalhar muito cedo, não pude estudar. E o sábio humilhava o barqueiro: ah, que pena, perdeu metade da sua vida. Mas alguns segundos depois, voltava aquele considerado sábio a provocar o barqueiro: mas certamente você conhece a gramática, a língua estrangeira, as ciências. E o barqueiro desculpava-se: não conheço. E o sábio maldosamente concluía: ah, que pena, perdeu metade da sua vida. Mais um pouco voltava o sábio a provocar o barqueiro: mas certamente você conhece a lógica, que essa é popular, certamente você a conhece. E o barqueiro dizia: não conheço. Maldosamente concluiu o sábio: ah, que pena, perdeu metade da sua vida. Quando chegou no meio do rio, uma correnteza mais forte começou a virar o barco. E o barqueiro, já pulando na água, perguntou ao sábio: o senhor sabe nadar? O sábio, assustado, disse: não sei. E o barqueiro concluiu: ah, que pena, perdeu toda a sua vida. A parábola nos mostra, irmãos e irmãs, que a verdadeira sabedoria vem de Deus. A sabedoria que nos dá humildade. E essa sabedoria ensina que tudo que nós aprendemos na terra é louvável. Porém, todo conhecimento adquirido na terra deve ser posto à disposição de Deus e do seu povo. Os dons, os talentos que Deus nos dá e que nós aprimoramos no dia a dia através dos nossos estudos, das nossas qualificações, tudo está para o serviço de Deus e de seu povo. Essa é a verdadeira sabedoria, a sabedoria que traz a humildade. Conclusões. Primeiro, as bem-aventuranças são exortações éticas, condutas de vida que cada um de nós precisa esforçar-se para aprender e viver. Segundo, os humildes da terra buscam o Senhor, praticam a sua lei, vivem como justos diante de Deus e entre os homens e são sempre humildes. Terceiro, o Senhor faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos, liberta os cativos, abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído, protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão. Quarto, o Senhor ama aquele que é justo. Quinto, Deus escolhe e capacita aquilo que o mundo considera inútil, fraco e desprezível, ensinando-nos o que realmente é importante para se viver em comunhão com Ele. Sexto, o povo de Deus não se gloria a si mesmo, mas sim glorifica a Deus através de atitudes de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, de paz e de verdade. Nós vamos agora, queridas crianças, irmãos e irmãs, rezar o nosso credo.